Abra sua Bíblia comigo. Números. Aqui não deve ser como lá na minha igreja em Dallas, que quando acaba o louvor, ele sai tudo correndo. Que não é assim. Opa, cadê todo mundo? Se o rapaz do teclado puder ficar comigo, eu agradeço. A gente poder trabalhar juntos hoje, depois você tem uma fofoguinha aí. Então, se ele puder voltar, sou igual Davi, fluo com adoração. Amém? Então, abra sua Bíblia, Números 13. A partir do versículo 27. Eu vou ler com você, do 27 ao 33. Relataram a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque lá. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus, amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: nós não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes de estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Deus, essa é a tua palavra. Obrigada porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra é uma espada afiada que finca em nós os teus princípios. Obrigada porque nós temos o privilégio, Senhor, de ouvir a tua palavra, de desfrutar dessa palavra, de abrir a tua palavra. Muito obrigada por esse privilégio. Ah, Deus, nós amamos a tua palavra que é o nosso manual escrito, a tua palavra que é a nossa bússola que nos conduz, a tua palavra que é a tua voz escrita através da tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco aqui essa noite. Nós queremos te ouvir, Senhor. Ah, Deus, tu és o motivo de estarmos aqui essa noite, de termos nos movido para esse lugar. Tu és o motivo, por isso fala conosco em nome do Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra diz que através da tua voz tu criastes todas as coisas, e até hoje a tua voz tem um som que cria todas as coisas. Então, com a tua voz, Senhor, tu podes fazer algo aqui essa noite. Com a tua voz, Senhor, tu pode mudar decretos, tu pode dar decretos, tu pode fazer todas as coisas. Com a tua voz, Senhor, tu pode curar, restaurar, alinhar, Senhor, dar destino com a tua voz. Então nós pedimos em nome do Senhor Jesus, fala conosco aqui essa noite. Ah, Deus, abre os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos te ouvir em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, abre, Senhor. Abre os ouvidos que não estão mais te ouvindo aqui essa noite, que não reconhecem mais a tua voz. O Senhor pode essa noite soprar um novo fôlego de vida. O Senhor pode, assim, Senhor, como o Senhor fez com Lázaro, que estava ali, Senhor, já morto há alguns dias. O Senhor apenas disse: Lázaro, vem para fora. Ele reconheceu a tua voz e ele reviveu. Faz isso aqui
aqui essa noite, Senhor. Faz isso com as minhas irmãs que não reconhecem mais a Tua voz, que estão mortas espiritualmente, que não conseguem mais Te ouvir. Eu Te peço, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e abre os ouvidos para que elas possam ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor tem para conduzir, aquilo que o Senhor tem para alinhar, aquilo que o Senhor tem para confrontar, aquilo que o Senhor tem para dar destino, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, nós estamos sedentas para ouvir a Tua voz, Senhor. Estamos sedentas para ouvir a Tua voz, Senhor, a Tua voz que é doce, a Tua voz, Senhor, que move todas as coisas. Fala conosco. Abre também os nossos olhos espirituais, Jesus. Nós queremos ver o que o céu está apontando. Nós queremos ter a visão como Tu tens o céu na terra. Nós queremos estar alinhadas contigo. Então abre os nossos olhos espirituais em nome de Jesus. E nós Te pedimos esse lugar, Senhor. Como já foi mencionado, esse lugar é Teu, a casa é Tua, tudo pertence a Ti. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem liberdade para fluir nesse lugar, como o Senhor quiser, no formato que o Senhor quiser. Se quiser vir com uma brisa suave, vem, Jesus. Se quiser vir com um fogo, Senhor, que consome, vem. Mas nós só Te pedimos, apenas vem, Senhor, porque hoje estamos como Moisés. Se o Senhor não vier, não nos moveremos. Se o Senhor não fizer, não faremos. Por isso, Senhor, fique à vontade. O Senhor está em casa. Aí onde você está, levante suas mãos em sinal de rendição. Repita comigo: Espírito Santo, me acessa por inteiro. Em nome do Senhor Jesus, nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, nós somos Tuas. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Abba, Pai, aqui está a Tua noiva, a Tua igreja amada. Senhor, eu Te peço que em favor, pela graça que é o favor imerecido, por essa graça, que o Senhor possa me usar como um canal para abençoar, para habilitar a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Eu sei que esse vaso é de barro e se quebra em Tuas mãos todos os dias. Eu sei que assim como Paulo disse que dos pecadores ele era o maior, me coloco nessa posição, Senhor, debaixo da Tua graça, e eu Te peço em favor dos Teus, me usa, Senhor. Mas eu Te imploro que eu não use o Senhor para minha glória, porque Teu é o reino, Tu é a honra, Tu é a glória, hoje, amanhã e eternamente. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu tinha preparado outra palavra, mas o Senhor, 40 minutos antes de vir, o Senhor disse: eu quero que você fale outra coisa. Depois a culpada por isso me procure, que mudou todo o meu schedule, mudou todo o meu cronograma. Então, estamos dependentes, e eu sei que o Senhor quer falar conosco aqui essa noite. E essa palavra, eu não sei se você conhece o contexto de número 13, o que estava acontecendo ali, mas o Senhor havia falado com Moisés, que daria para ele, para aquele povo, a terra de Canaã. Esse povo já estava ali vagando, andando no deserto, já tinham vivido muitos milagres com o Senhor, já tinham visto nuvem de glória, já tinham visto o sapato crescer, roupa crescer, já tinham vivido muitos e muitos milagres, e agora era um momento de o quê? Transicionar para um novo tempo. Você entende? Então Deus estava sinalizando, e o Senhor havia pedido: Moisés, vão ver a terra que eu darei a vocês. Ou seja, o Senhor já tinha deixado uma dica: eu darei. Não é? Assim como o Senhor nos fala muitas vezes: eu farei, eu darei. O grande problema é que no meio do caminho a gente começa a esquecer aquilo que o Senhor falou. Então Moisés obedece ao Senhor, ele chama todos os espias, 12 espias, e enviam eles para ver a terra prometida. E aí aqui, como nós lemos, eles foram lá, eles viram que a terra era boa, a terra manava leite e mel, os frutos eram maravilhosos, frutos grandes.
Eles viram isso, mas eles também viram os inimigos que ali habitavam. Todo lugar que o Senhor vai nos dar, sempre haverá oposições, sempre haverá inimigos, mas também haverá a palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas. Então nós vamos precisar entender em que nós vamos crer. E aqui nós percebemos que dos 12 espias, 10 voltaram com apenas falando coisas terríveis daquela terra. Eles voltaram vendo apenas aquilo que era humanamente visto, com os olhos humanos, e esqueceram o que era bom, que era visto com os olhos espirituais. Por isso a necessidade de nós andarmos com a visão do céu. Se nós não tivermos a visão do céu, nós realmente vamos olhar somente as circunstâncias, somente os processos. Você está entendendo? Então aqui eles não mentiram. Eles viram realmente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tinha um desafio. Esses amalequitas, eles eram gigantes, eles eram terríveis, eles matavam, eles eram treinados para a batalha. E a Bíblia nos conta que Caleb e Josué, eles fizeram o povo assim se calar e disseram: nós iremos avançar. Por que eles disseram isso, gente? Vocês já pararam para pensar? Se eles tinham visto a mesma coisa que os outros 10 espias, e era o que? A maioria contra a minoria. Sempre será assim. Um visionário sempre vai ter que ir de contra a maioria, porque Deus, quando nos dá uma visão, a nossa visão que Deus ele nos dá, é uma visão que nunca vai caber no nosso orçamento. É ou não é? Ou é só lá em casa que é assim? A visão que Deus nos dá, o propósito, a promessa é grande demais. Muitas vezes não cabe no nosso entendimento, não cabe no nosso orçamento, não cabe nas nossas possibilidades. Esse ano de 2025, eu vou fazer 39 anos agora em setembro, e esse ano foi o ano que eu precisei usar óculos de grau. Bem que disseram que quando vai chegando perto dos 40, as coisas vão mudando. Eu não acreditava muito nisso não, mas realmente, minha gente, se prepare quem está chegando perto dos 40. Minha visão sempre foi perfeita. Eu nunca precisei de óculos. E aí, esse ano eu começava a ler e era aquela leitura assim, sabe? De perto, de longe, não conseguia mais ver nada. E aí comecei então a ter que fazer exames e descobri que estava precisando usar óculos, tanto para longe quanto para perto, óculos de grau. E ali eu estava conversando com uma amiga minha e ela me disse algo muito específico. Ela disse assim, que eu até anotei aqui que aquilo foi uma chave no meu coração. Ela disse que a sua vista agora precisa se alinhar com a nova visão, com um novo formato. E ela disse: não tire os óculos, porque quanto mais você tirar, mais esse processo vai se intensificar e demorar para que a sua vista natural comece a se acostumar agora com essa nova ferramenta. E ali, na mesma hora, o Espírito Santo, ele falou comigo: quando eu te dou uma nova visão espiritual, eu sei o quanto é desconfortável no começo, mas a sua visão natural, ela precisa se alinhar com a espiritual. Por isso, não volte para o que era cômodo. Permaneça até que tudo se ajuste. Então, mulher, não tire os seus óculos espirituais, os óculos que o céu, ele está te dando, para você enxergar com clareza o que o céu, ele está te mostrando. Permaneça, mesmo que seja desconfortável. Sabe, eu comecei a usar óculos, gente, e parecia que eu via tudo muito mais profundo, tudo mais embaçado, minha cabeça doía muito mais, começou a ficar muito mais desconfortável. Eu queria desistir na primeira semana, foi muito difícil. E muitas vezes, quando o Senhor nos entrega uma nova visão, um novo projeto, no início é muito difícil. Mas você vai precisar
permanecer. Nós precisamos permanecer naquilo que o céu está nos levando, nos movendo para um novo tempo. Você vai precisar permanecer. Olhe para sua amiga e diga: permaneça. Mesmo que esteja desconfortável, o que hoje parece confuso, amanhã será muito claro. Será muito claro. Sabe, mulheres, ninguém acreditou na missão que Deus deu a Noé. Imagina que loucura, ninguém nunca tinha visto chuva naquela época. Noé, ele foi sozinho, ele foi descredibilizado, ele não tinha credibilidade de muitos. Mas sabe o que aconteceu? Moisés, ele não ficou confuso, ele permaneceu na palavra que Deus deu. Escute algo no seu coração e grave isso para a sua vida. A sua visão que Deus te deu, e hoje nós vamos falar sobre isso. Se eu puder dar um tema para a mensagem, é sendo habilitadas para um novo tempo. Deus quer mudar a tua visão. Deus quer mudar o formato que você vai começar a enxergar, o novo tempo que Deus ele está te convidando para acessar. E tudo vai começar com a forma que nós enxergamos aquilo que o céu está nos convidando a viver. Muita gente não vai viver aquilo que o céu está convidando, porque não consegue enxergar aquilo que o céu está mostrando. Exatamente como esses outros espias, eles não conseguiam enxergar a promessa, o formato que Deus havia dado. Ele tinha dito: eu vou dar. Isso foi tão sério que eles foram paralisados pelo medo. Eles morreram no meio do caminho. Eles não acessaram a palavra e a promessa de Deus. Tudo porque tinham uma visão distorcida através do medo. Eles olhavam para aquele gigante e diziam: eles são tão grandes que diante deles nós somos como gafanhotos. Eu fico imaginando Josué e Caleb dizendo: ei, gafanhoto eu não sou não, só se for tu, porque eu vou avançar na força do Senhor. Eu vou avançar. Eu não sei, eu sei que eu não tenho possibilidades, mas eu sei em quem eu creio. Então a visão que você carrega, minha irmã, fará muitas pessoas rirem de você, como foi com Noé. E as pessoas deviam passar por Noé e morrer de rir, dizer: o que ele está fazendo? Está gastando a sua vida construindo algo que a gente nem sabe se vai dar certo. Talvez você está construindo algo que Deus ele te falou, e muitas pessoas não dão crédito. Mas deixa eu te dizer, minha irmã, você não pode parar sua visão por causa da descredibilidade do outro. Se Deus te deu a palavra, esse é o crédito que você precisa. Se Deus te falou, você não precisa de mais absolutamente afirmação de ninguém. Então para de ficar esperando a afirmação dos outros para credibilizar aquilo que Deus ele te falou. Se Deus ele te falou, esse é o respaldo, esse é o crédito. Sabe, ninguém acreditou em Neemias quando ele, um copeiro, foi levantado para reconstruir os muros dos escombros. A visão sempre vai ser grande demais. A visão sempre vai tirar você da sua zona de conforto. Sabe, em meio às críticas, ele continuou construindo. A Bíblia diz que quando Neemias se levanta para construir os muros, se levanta também aquilo que chamamos de opositores da visão que Deus nos dá. Todas as vezes que você se posicionar naquilo que Deus ele te falou, no inferno há uma aceleração dos opositores para parar aquilo que Deus colocou na sua vida. Todas as vezes que uma mulher de Deus se posiciona, o inferno também se posiciona para parar essa mulher de Deus. Mas você vai fazer, sabe como? Como Neemias, que diante das críticas de Sanbalates e Tobias, que ficavam dizendo: quem tu és? Tu és um copeiro, volta para lá de onde você não devia estar saído, você não sabe construir. Quando as críticas vierem, deixa eu te dizer, você vai fazer igual em Neemias: eu não vou parar, porque eu estou envolvida em uma grande obra. Eu não vou parar. Você não pode parar nas críticas, minha irmã.
Não pare nas críticas. Deixa eu te dizer, se você para nas críticas, é porque você é dependente dos elogios. Diga ai. Ai. Se você não depende do elogio dos outros, da afirmação dos outros, você não vai parar nas críticas. Então avance em meio às críticas, avance em meio às ofensas, avance em meio aos descréditos, avance. Se Deus está te dizendo, pare de olhar para os inimigos e para os gigantes da terra, simplesmente avance na visão que Deus Ele te deu. Ninguém acreditou no sonho de José. Mesmo na prisão, ele permaneceu sonhando. Mesmo na prisão, quando tem um visionário, as pessoas voltam a sonhar. Vocês lembram do carcereiro? Estava ali, teve um sonho e tinha lá um sonhador que sabia interpretar. Ah, minha irmã, ninguém pode parar a visão que Deus Ele te entrega. Onde você está, você gera essa visão. Então não pare. Não pare em nome do Senhor Jesus. Eu sei que a visão que Deus nos entrega, ou será que é só comigo? Não, provavelmente não. Ela é grande demais. E poucos suportam essa visão. Porque é necessário realmente uma estrutura de fé inabalável, fundamentada no Senhor. Mas deixa eu te dizer, todo mundo pode duvidar da visão que Deus Ele te deu. Adivinha quem não? Você. Menos você. Todo mundo pode abandonar a visão que Deus Ele te deu. Menos você. Todo mundo pode desistir da visão que Deus Ele te deu. Menos tu, Timóteo. Permanece sóbria, permanece fundamentada, permanece equilibrada, permanece governando sobre aquilo que Deus Ele te falou, permanece em cima da palavra que Deus Ele te falou. Tu não, porque a visão que Deus Ele te deu é tua. Então viva ou morra por essa visão, viva ou morra, mas não abandone a promessa e a palavra e o propósito que Deus Ele te entregou. Você vai precisar decidir para esse novo tempo que Deus está te chamando. Ou você vive pela visão, ou você vive pela vista. Quem vive pela vista é como os outros espias, por causa da sua vista limitada, porque não tinham o óculos espiritual do céu. Eles pararam e morreram no meio do caminho. Se rebelaram, se revoltaram. Por causa do medo foram paralisados, retrocederam, não acessaram. A vista vai te levar a andar por emoções. E eu não confio em mulheres que andam emocionadas. Elas não são estáveis, elas são desequilibradas. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim. É só lá em Texas. Um dia tá lá em cima, eu creio em todas as coisas, aleluia. No outro dia, quem sou eu? Ninguém me ama, ninguém me quer. Chama o SAMU. Aqui é SAMU? Chama o SAMU, eu vou morrer. Não, minha irmã. A visão que Deus te deu não pode ser conduzida através da emoção. Ela é conduzida através da fé, que é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Como nós precisamos de mulheres que têm a visão alinhada com o céu. Essas mulheres, elas são equilibradas. Nós precisamos dessas mulheres. Então, minha irmã, você vai precisar andar com a visão que Deus, Ele te entregou. E alguns projetos e promessas que Deus Ele te entregou, você vai precisar avançar, mesmo sem ver absolutamente nada. Nada. Você vai precisar andar sem o GPS espiritual, apenas ouvindo, sem ver absolutamente nada. Eu me lembro quando eu fui lançar o meu primeiro livro, chamado Mulheres Reconstruídas. E eu me lembro que eu não tinha, era uma estação de esterilidade muito grande. Sabe aquela estação que você não tem dinheiro para comprar nada?
multiplique por 10. Pronto. Era a minha estação. Uma estação de esterilidade. E o Senhor me pediu para escrever esse livro, para lançar o livro. Eu não tinha nem coragem de perguntar na editora quanto seria para lançar esse livro. Isso aqui há uns 6 anos atrás. E eu me lembro que o Senhor me disse, você vai lançar o livro sim. E deu todas as instruções, como Deus faz, né? Que você diz, meu Deus do céu, ele errou de endereço, tem algum problema aqui, não estou entendendo, acho que ele não sabe, eu não tenho um real no bolso, eu não tenho um dólar para comprar nada. E o Senhor disse, vai lançar o livro. E eu me lembro que eu falei com a editora na época, e na época era 10 mil reais, era muito dinheiro. 10 mil reais, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Fui contar para uma amiga minha, na época, Jéssica. Eu disse, amiga, Deus pediu para eu lançar um livro, eu não tenho dinheiro. A editora cobrou 10 mil reais para lançar esse livro. Aí a minha amiga, eu doida que ela dissesse, amiga, que loucura, sai disso. Ela disse, amiga, eu tenho um cartão. E tu não sabe, o crédito é ilimitado. Eu vou te emprestar. Ela disse, eu vou te emprestar o meu cartão. Depois a gente vê como é que vai pagando. Eu disse, misericórdia. Como é que eu vou pagar essa menina? Aí eu, esperta toda, disse, bom, eu vou passar no cartão dela e já fiz as contas de quanto eu ia colocar o livro, o valor, para poder vender o livro e aí logo pagar ela, porque pensa numa coisa que eu detesto, é estar devendo alguém. Eu disse, então eu vou logo pagar ela, fiz as contas todinho. Quando eu estava lá, linda, maravilhosa, fazendo as tabelinhas, né? Vocês não andam por tabela, né? Só eu. Eu lá fazendo a tabelinha de quanto que eu ia precisar vender o livro, de como que ia ser. O Espírito Santo fala comigo, filha, o livro não vai ter valor. Qualquer pessoa que chegar com R$1 sem nada, o valor que ela chegar, você vai dar por oferta. Eu disse, não, sério? Não. Você disse, vai ser nesse formato que você vai fazer. Eu disse, Senhor, não estou acreditando, meu Pai, eu vou ficar devendo, meu Deus. E assim eu obedeci ao Senhor. E depois de uns 5 meses teve o lançamento desse livro, Mulheres Reconstruídas, lá nos Estados Unidos, a nossa primeira conferência de mulheres. Minha gente, eu comecei ali a vender o livro, como o Senhor havia dito, através de oferta. E no primeiro dia, todo o livro foi pago para a honra e glória do Senhor. E eu me lembro que o Senhor me dizia assim, filha, anda na minha visão, que eu libero a provisão. Você precisa entender algo, minha irmã. Talvez você não está vivendo a janela de favor e de provisão de Deus na sua vida, porque você fica calculando os custos. Quando o Senhor não nos chama para andar nesse formato, para de calcular os custos. O Senhor está chamando você para andar pela visão. Quando você anda na visão do céu, o céu abre uma janela de favor. A visão, a provisão vai sendo liberada sobre a sua vida. Então para de esperar que o Senhor mova primeiro para você se mover. Não faça isso, o céu não funciona dessa forma. Essa não é a matemática do céu. A matemática do céu é pisa no invisível. Acredita no que eu te falei, que foi apenas uma palavra e é tudo o que você tem. Anda nessa palavra, que a visão será liberada através desse seu posicionamento. A provisão será liberada. Amém? Você crê nisso? Isso é uma resposta de Deus à sua vida. Talvez você está com muitos projetos parados, embausados, porque você diz, eu não tenho condições de fazer isso. Deixa eu te dizer, Deus não precisa da tua condição. Ele não precisa dos teus formatos. Para de querer encaixar Deus nos teus formatos, na tua caixinha que limita o Senhor. Quanto mais improvável é o ambiente que Deus ama se manifestar, quanto mais difícil, quanto mais descredibilizado, é ali que o Senhor diz, eu encontrei um lugar para manifestar a minha glória, para que todos saibam que fui eu que fiz. Esse é o poder da graça. Então, minha irmã, ande na visão que Deus, Ele te deu.
Esse foi o primeiro ponto. Você vai precisar decidir andar na visão ou na vista. Não deixe que a vista limite a visão que Deus ele te entregou. Segundo ponto, decida viver o novo de Deus. Você sabia que é uma decisão? Porque o novo de Deus, ele bate na porta, na minha e na sua. É do caráter de Deus fazer nova todas as coisas, como a sua palavra nos garante. Eu renovo todas as coisas. Eu faço tudo novo de novo, quantas vezes for preciso. É do caráter do Senhor fazer algo novo. Mas nós vamos precisar decidir viver o novo do Senhor. E o Senhor falou comigo através de 2 Samuel 9, 1 ao 13. Depois você confere. Mas eu vou relatar a história de Mefibosete. Não sei se você conhece, mas Mefibosete era filho era da descendência de Saul, filho de Jonatas. Jonatas era o melhor amigo de Davi. E ali Jonatas havia morrido, Saul havia morrido. E Davi lembrou-se da promessa que havia feito a seu amigo Jonatas, que seria benevolente com a sua descendência. E então ele lembrou e mandou procurar saber se havia alguém ainda vivo da descendência de Jonatas, para que ele pudesse abençoar. A Bíblia nos conta que foi lembrado de Mefibosete. Mefibosete morava em Lodebar, a cidade da miséria. Imagine comigo, alguém que era da descendência, da linhagem de reino, agora estava vivendo numa cidadezinha chamada Lodebar, que era a cidade da miséria, a cidade esquecida. A Bíblia conta que ele era aleijado dos 2 pés. Mas Davi lembrou-se dele. E aí quando Davi lembra dele, manda chamar ele. E aqui está um ponto de decisão na vida de Mefibosete. Um convite para viver o novo, desconhecido, ou permanecer onde ele estava. Quando você lê assim a palavra e você não entende o que está por trás disso, você não dá muita vazão, mas eu vou te contar. Naquela época, quem assumia o reinado, ele podia matar todos os descendentes do reinado passado, porque eles tinham medo que houvesse uma rebelião e fosse tomado o seu trono. Então Davi, ele podia mandar matar todos os descendentes de Saul, inclusive Mefibosete. Mefibosete sabia disso. Por isso ali havia um ponto de decisão. Ele não sabia que Davi estava chamando ele para abençoá-lo. Ele não sabia o que iria acontecer. E eu sei que o convite para o novo é assustador, porque nós não sabemos o que nos espera, é ou não é? Nós não sabemos, é tudo novo. Mefibosete estava nesse ponto de decisão. E talvez você está nesse ponto de decisão, de escolher permanecer onde você está. Até porque esses problemas já são domesticados, né? Você já sabe lidar com esses problemas. Não é verdade? Tem muita gente que tem preguiça de viver o novo. Tem muita gente que está muito acostumado com o seu ambiente. E está ruim o ambiente, mas aqui eu sei me mover bem. Eu sei lidar bem. Então eu prefiro estar aqui no ruim do que avançar para aquilo que eu não conheço, para o desconhecido. Mas há um convite aqui essa noite. Você está num ponto de decisão para viver o novo de Deus. E o Senhor quer te habilitar para viver esse novo tempo. E a Bíblia nos conta que Mefibosete, então, decide ir diante de Davi. A história é tão linda, a Bíblia nos conta. Por causa da decisão de Mefibosete, toda a sua vida foi transformada. Ei, quando é que você vai decidir aceitar o convite do céu para viver algo novo na sua vida? Quando é que você vai decidir deixar tudo para trás, até aquilo que você está acostumada, para avançar para aquilo que é desconhecido para você, mas minuciosamente conhecido pelo teu Senhor, teu defensor, teu cuidador, teu guardador, teu consolador. Minha irmã, você precisa romper esse ciclo e avançar para o novo de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Mefibosete chega na casa de Davi. Davi olha para ele e Mefibosete ainda diz: quem sou eu diante de ti? Eu sou como um cão morto.
Porque muitas vezes quando você está numa estação que Deus já está mandando você mudar de estação, Deus já está se movendo, você vai perdendo a sua identidade. Tenha cuidado. Tenha cuidado para não estar se perdendo nessa estação, quando o céu já está te pedindo para avançar. Davi diz: a partir de hoje, Mefibosete, você sentará na minha mesa e comerá na minha mesa do meu alimento por todos os dias, tu e a tua descendência. Ah, minha irmã, o novo é assustador, mas ele é lindo, ele é maior, ele é melhor, ele vai além. Dê um passo para o novo de Deus, e esse novo vai requerer que você deixe muita coisa para trás, mas é necessário para você avançar na visão e na promessa que Deus está te dando. Deixa aquilo que te aprisiona, deixa Lodebar, deixa a cidade da miséria, deixa a cidade esquecida, deixa tudo para trás, mesmo que você esteja acostumada. Muita gente vive em relacionamentos tóxicos porque já está acostumado com isso, quando o Senhor está te dizendo: rompe, porque eu tenho algo muito maior, muito melhor, que vai muito além. Não tenha medo de avançar para o novo de Deus na sua vida. Decida hoje viver o novo tempo que Deus tem. E você sabe que Deus tem, porque a gente começa a sentir e a ser incomodado. Então decida viver o novo tempo, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer, a sua condição hoje, talvez você olhe para você, como Mefibosete olhou para ele e disse: eu, nesse formato, viver algo lindo, grandioso. Deixa eu te dizer, a sua condição hoje, ela não define o seu destino. Deus transforma todas as coisas. Todas as coisas Deus transforma, não existe nada impossível para o nosso Deus. Parece que você esquece. Terceiro ponto: obedeça. E a obediência é antipática, viu? Ela não é nossa amiguinha, não. Não é fácil obedecer. A Bíblia vai nos contar, e eu vou ler com você, Lucas 1, 26, 38. Passados 6 meses, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma localidade da Galileia, a uma virgem que se chamava Maria, que estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu-lhe e disse: eu te saúdo, mulher favorecida, o Senhor está contigo. Confusa e perturbada, Maria perguntava a si própria o que queria o anjo dizer com aquelas palavras. Não tenha medo, Maria, continuou o anjo, porque Deus vai conceder-te uma bênção maravilhosa. Muito em breve ficarás grávida e terás um menino que se chamará Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono do antepassado, o rei Davi. Governará sobre a descendência de Jacó para sempre. O seu reino jamais terá fim. Maria então perguntou ao anjo: mas como eu posso ter um filho se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo cobrir-te-á como uma sombra. Por isso o menino que de ti vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel, que toda a gente considerava estéril, ficou grávida há 6 meses, apesar de sua velhice, porque nada é impossível para Deus. Então Maria respondeu: dependo só do Senhor, que aconteça comigo tudo o que dissestes. Minha irmã, Maria não fez um propósito de 30 dias como a gente faz para confirmar essa palavra. Não fez um jejum de 3 dias só na água para Deus falar. Maria não fez 21 dias, não convocou a igreja para entrar em oração para confirmar essa palavra. Porque deixa eu te dizer, quando Deus te dá uma palavra clara e você começa a pedir confirmação, são 2 coisas. Uma, tu é covarde, tu não quer ir pela palavra, tu não quer avançar. 2, tu não acreditou nessa palavra, está esperando confirmação. Porque quando Deus nos dá uma palavra clara, nós simplesmente devemos o quê? Avançar. E está aqui uma menina que na época tinha cerca de 13 a 16 anos, a Bíblia não relata, prestes a casar.
Era o plano dela. Naquela época, uma mulher que não era casada, fosse pega grávida, era apedrejada até a morte. Maria, ela precisou decidir e arriscar viver o novo tempo de Deus. E ela obedeceu, sabe como? Imediatamente, porque a obediência, minha irmã, ela tem 3 Is. Diga para sua amiga, a obediência tem 3 Is. Imediata. Quando o Senhor nos fala algo, precisamos obedecer imediatamente. Maria se posicionou e disse: sou serva do meu Senhor, que aconteça comigo conforme o meu Senhor Ele quer. Essa é a resposta que você tem que fazer. Essa é a resposta que você tem que dar ao céu. Quando o céu te chama para algo que é desconhecido para você, quando o céu te chama para algo que vai arriscar toda a sua reputação, toda a sua vida, todos os seus custos, todos os seus sonhos. Ei, muitas vezes obedecer ao Senhor é abrir mão dos seus sonhos. Eu posso dizer para vocês com muita clareza que o que eu vivo aqui hoje é o sonho de Deus. Nunca sonhei com isso. Meu sonho sempre foi estar ali queimando meu bucho em frente ao fogão, dentro de casa com a minha família, porque o meu lar é o meu altar. Ser psicóloga, ter meu consultório, cuidar da alma das pessoas. Mas o Senhor me fez largar tudo para viver os sonhos dele. Todas as vezes que eu entro no avião, as lágrimas começam a descer. No aeroporto, quando eu encontrei a Jéssica, faz assim: Jéssica, ela está comigo, é um presente de Deus na minha vida, que honra te conhecer na jornada. A nossa pastora de jovens lá na nossa igreja, quando eu cheguei no aeroporto, as lágrimas assim escorrendo, a Jéssica me pegasse no flagra. Porque o chamado, ele é agridoce. Sabe agridoce? Salgado e doce. Dói, é renúncia. O chamado é sacrificial. O chamado não é oba-oba, minha irmã. É necessário obedecer quando você não quer. É bem necessário renunciar quando tudo que você quer é segurar. É necessário confiar quando você nem vê onde confiar. Então, a obediência, ela é imediata. Você vai precisar obedecer imediatamente, como Maria fez. Uma menina de 3 a 16 anos dando uma aula para nós, as coroas aqui, 30, 40, 50, não é? Uma menina. Então nós precisamos obedecer imediatamente. Sabe por quê? Uma vez eu perguntei ao Senhor se eu posso impedir as suas promessas de se cumprir na minha vida. O que é que vocês acham? E o Senhor disse sim. Você pode impedir, filha, quando você não se posiciona no natural, quando você não obedece, você simplesmente perde a janela de acesso daquela promessa do Senhor na sua vida. Você precisa se posicionar, obedecer. Deixa eu te dizer, quando o céu fala contigo, uma janela de favor é aberta. Você precisa mergulhar profundamente, entrar no acesso através da obediência, porque a obediência é uma chave de acesso. Obedeça imediatamente no que Deus está te chamando, em nome do Senhor Jesus. A obediência também, ela é interna. Muitas vezes nós obedecemos externamente, mas os nossos posicionamentos não mostram que nós obedecemos. Então a obediência também é interna. A obediência também, o último I, é inteira. Não ache que eu e você engana o Senhor entregando a metade. Ai. Quando Deus ele falou com Abraão, disse: me dá o teu filho. Abraão não pensou 2 vezes. Abraão imediatamente foi subindo ao cume do monte para fazer o sacrifício do seu filho. De quê? Da promessa que Deus havia dado. Ele podia ter questionado o Senhor: Senhor, mas o Senhor me deu. Quantas vezes nós fazemos isso? Deixa eu te dizer, muitas vezes para você acessar o novo tempo de Deus, Deus vai pedir até aquilo que Ele já te deu. Meu Deus, para algumas de vocês, uau, o Senhor está pedindo aquilo que Ele já te deu. Foi Deus que te deu para esse tempo. E agora o Senhor está te dizendo: agora me devolve, filha. Agora me entrega. Você tem coragem de entregar para Deus aquilo que Deus Ele mesmo te deu?
Isso é obediência, sem entender. Talvez você dialogue com Deus: Senhor, mas o Senhor me deu. E o Senhor te disse: eu te dei, mas agora eu estou pedindo de volta. Me entrega, obedece inteiramente. Não entrega a metade para o Senhor. Não entrega em nome do Senhor Jesus. A obediência tem que ser inteira. Obedeça completamente em nome do Senhor Jesus. Quarto ponto: se mova, ou Deus ele vai te mover. E dói, viu? Quando você vê o vento do Senhor te movendo, o vento do Espírito suave, leve, maravilhoso, uma presença falando com você, te movendo para um novo tempo, você já entendeu? Se mova. Porque se você não se mover quando Deus está te pedindo para se mover, prepare as boias. Prepare a boia, porque a tempestade vem aí, minha irmã. Quando Deus ele quer te mover, muitas vezes Ele nos envolve em tempestades para nos mover. Assim como foi com Jonas, que quis fugir daquilo que o Senhor havia chamado. Jonas pegou um barco em outra direção. Tem umas irmãs aqui que estão fazendo isso. Está em outra direção e agora não entende porque está vivendo uma tempestade. É o céu te movendo para você se alinhar para o que o Senhor tem para a sua vida. Por isso, para de fugir do que Deus ele te chamou. Para de fugir dos propósitos de Deus na sua vida. O Senhor está te alinhando. Então se alinhe em nome do Senhor Jesus. Essa é a resposta da tempestade que você está vivendo. É porque você está fugindo do chamado e do propósito de Deus na sua vida. E Ele não vai poupar as tempestades, porque Ele já viu o propósito dessa tempestade. Não é para te matar, é para te alinhar. A rota do Senhor na sua vida se alinha em nome do Senhor Jesus. Se mova. Quando o céu falar, faça igual Maria: eis-me aqui, Senhor. Faça comigo o que o Senhor quiser, antes que o céu se mova. Eu sei que entregar para Deus, eu sei que entrar no novo de Deus, ele é difícil. Deus já te entregou algo que é muito difícil, já falou com você, algo que você olha e diz: meu Deus, não tem condições. Com ninguém, só comigo? Isso. A Bíblia diz que Maria ficou atônita. Perguntou ao anjo: como vai ser isso? Há um mês atrás o Senhor me entregou um projeto e eu fiz a mesma pergunta de Maria: como vai ser isso, meu Deus? Eu não tenho dinheirinho, eu não tenho habilidade, não tenho tempo para isso. Como vai ser isso? Sabe o que o Espírito Santo fala para mim e para você, para responder as suas perguntas? Descerá sobre ti. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo, descerá sobre ti a unção que vem de Deus, descerá sobre ti a presença que faz todas as coisas, descerá sobre ti. Quando Maria disse: como será isso? O Espírito disse: descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Ele vai fazer, Ele falou, Ele vai cumprir, Ele liberou, Ele vai abrir as portas que precisa. Você só precisa obedecer imediatamente. Sabe o que o Senhor me falava essa noite? Algumas de vocês estão na zona de expulsão. Uau, meu Deus. Todo mundo que está prestes a viver o seu destino, a viver o novo de Deus, será expulso de uma estação, será expulso de um ambiente, será expulso de mesa, será expulso de lugares, será expulso, porque você está numa zona de expulsão. E o que é isso, zona de expulsão? Uma vez eu fui assistir um parto normal, lá nos Estados Unidos a primeira opção é parto normal, cesárea é a última opção. E eu fui com uma filha na fé, isso aqui há 6 anos atrás, com a filha na fé, fui ajudá-la no parto.
E eu estava lá e de repente a criança no parto normal começou a coroar. Lá nas partes íntimas começou só a cabecinha vir. E a minha filha na fé, ela disse que esse é o momento que mais dói. E esse momento não tem mais o que fazer. Ou a criança sai, ou a criança sai. Não tem mais como. E ali o Espírito Santo falou algo comigo. Muitas mulheres aqui essa noite estão nesse momento do parto. Está na hora de nascer. Está na hora de romper. Não tem mais como segurar. É uma zona de expulsão. Ou rompe, ou nasce. Não tem mais como voltar atrás. Não tem como. Você vai precisar entender que nessa zona de expulsão é o Senhor que está te expulsando. Lembra? É a tempestade de Deus te levando para um novo tempo. E agora mês passado, não, esse mês ainda, não, de junho, ela foi ter um novo bebê, essa minha filha na fé. Lá fui eu de novo, porque é um evento para mim ver um parto normal. E eu disse, eu vou junto, porque Deus vai falar comigo. E eu estou lá no parto dela, e o Senhor fala algo comigo. Que é algo que é para esse novo tempo na sua vida. Para nascer, tem que fazer força. E a força na hora certa. Eu estava lá com ela e tinha a parteira lá. E lá nos Estados Unidos tem uma coisa maravilhosa, que você toma a epidural e não sente dor nenhuma. Não sente, glória a Deus. E é um parto sem dor. E aí tem uma maquininha que fica lá mostrando a hora que faz a contração. E na hora que estava vindo a contração, a enfermeira dizia, faz força. Aí ela fazia força, aí o bebê ia. Aí a enfermeira dizia, faz força. E de repente, essa minha filha na fé começou a fazer muita força. E a enfermeira disse, não, só faça força na hora certa. Para o novo de Deus, minha irmã, você vai precisar fazer força na hora certa. Algumas batalhas você vai vencer recuando. Porque você vai fazer com que a sua força venha na hora certa. Porque muitas batalhas vêm quando o novo está chegando, para que você gaste as suas forças, suas emoções, cansando num momento que não é para você cansar. Você está entendendo? Faça força na hora certa, em nome do Senhor Jesus, porque a hora certa vai chegar. Sabe, a contração, a hora que mais dói, é a hora certa de fazer força. E houve outro momento também, que essa minha filha começou a fazer força. A cabeça do bebê já estava fora, já estava coroando de novo. Dessa vez era uma menina, o primeiro era um menino. Já estava coroando de novo. E lá, gente, eu vou contar um segredo para vocês. O médico só chega para segurar o bebê. É a enfermeira, as enfermeiras que fazem o parto inteiro. Quando o bebê está saindo, liga para o médico e ele vai lá só para segurar o bebê. E aí a bebezinha já estava saindo, eu já estava vendo a cabeça da menina. E a enfermeira disse, para agora de fazer força que eu vou ligar para o médico. Aí a minha filha olhou para ela e disse, eu não posso parar de fazer força. Vai nascer agora. Deixa eu te dizer, muitas vezes as circunstâncias vão te pedir para parar de fazer força, para parar de fazer nascer aquilo que o Senhor quer que nasça, porque você vai precisar esperar outras pessoas, esperar que alguém acredite, esperar um empurrãozinho, mas ei, não impeça de nascer aquilo que o céu tem para nascer. Ela olhou para a enfermeira e disse, eu vou empurrar mesmo assim. E ela começou a empurrar e a bebê nasceu. Deixa eu te dizer, está prestes a nascer o novo de Deus na sua vida. Não impeça, faça o natural para o novo de Deus nascer, e o sobrenatural ele vai ser ativado na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Meu último ponto para nós terminarmos. Tá bom, vai ser vigília. Mateus 14, versículo 25, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar.
quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus lhe disse: venha. O novo de Deus muitas vezes vai vir embrulhado num papel de presente chamado finais dolorosos e zona de conforto. Se você está vivendo finais dolorosos, desalinhamentos, desordem na sua vida, é a sinalização do céu que o novo está chegando. E se você tem vivido confortavelmente, onde tudo você tem controle, onde tudo está bem certinho, esquenta não. Já já o Senhor vai chegar, te levando para uma nova estação, bagunçando com tudo. Porque essa é a matemática do céu. Aqui nós lemos que Jesus estava indo até eles para o lugar que Ele mesmo havia dito. Nos versículos anteriores você pode ver Jesus dizendo: vão para o outro lado, logo eu vou chegar. E a Bíblia diz que Jesus começa a vir andando sobre as águas. E eles ficam desesperados, achando que é o quê? Um fantasma. E Jesus diz: coragem, sou eu. Talvez você está vivendo essa estação, que você está vivendo ali um vento forte, e você está no seu barco, que significa o quê? Aquilo que você construiu, aquilo que é seguro para você. E as ondas vêm batendo fortemente nesse lugar. É o sinal que o novo de Deus está chegando sobre a sua vida. A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados e o Senhor dizia: coragem. E é o mesmo Deus que está aqui essa noite te dizendo: coragem, coragem. Essa desordem sou eu, esse desalinhamento sou eu, esse desconforto sou eu. Não é demônio, não é fantasma, sou eu que estou fazendo isso, chacoalhando o ninho para que você possa se mover para um novo tempo. Sabe a mamãe águia, quando ela percebe que os seus filhotes estão prontos para voar, até então ela sempre leva o alimento até o ninho. Todo dia ela vai lá, pega o alimento, leva para o ninho. Pega o alimento, dá na boquinha de cada um. Pega o alimento. Quando chega o dia que ela percebe que eles já podem voar, ela com o seu próprio bico pega cada um, bebê águia, e lança do ninho. Não é para matar, é para romper. Não é para te matar, é para você romper. Então o Senhor está te dizendo: filha, coragem, sou eu, coragem, sou eu que estou movendo. Você não está entendendo, mas sou eu, tenha coragem. E o que eu acho lindo é que Pedro diz: Senhor, se és tu, me faz andar por sobre as águas. Pedro foi tão assertivo aqui. É isso que você tem que decidir. Senhor, eu não estou entendendo, eu acho que é um fantasma, eu não estou vendo nada, mas se és tu, Senhor, me faz andar por sobre as águas. Pedro decidiu arriscar toda a estrutura de segurança e fazer algo que ninguém havia feito ainda: andar sobre as águas, ir para um novo nível. O Senhor está te convidando para ir para um novo nível no Senhor. Você precisa decidir hoje se você vai ter coragem ou se é o medo que vai te aprisionar. Vença com medo em nome do Senhor Jesus. Você precisa avançar essa noite em nome do Senhor Jesus. O Senhor te chama. E essa é a tua resposta, minha irmã. Não é demônio. Para de se ofender com o formato que Deus decidiu te transicionar para um novo. E quando Ele começa a te transicionar, Ele muda os relacionamentos, muda as mesas. Não, minha irmã, ninguém está te rejeitando, não. É o Senhor que está te mudando de ambientes, de mesas, de relacionamento. Para de se ofender com as pessoas. É o Senhor que está te modelando para um novo tempo. Porque para o novo tempo você precisa de novos alimentos, de novas pessoas que serão chave de acesso
para um novo tempo que Deus tem na sua vida. Então rompa para um novo de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. O último ponto, você pode ficar em pé. É um texto que eu quero ler para você, que o Senhor me pediu para te comissionar essa noite. O último ponto para viver o novo de Deus: se apronte. Olhe para sua amiga e diga: se apronte. Não, olhe mais forte. Pega no ombro dela com autoridade e diz assim: se apronte, se apronte. O lugar que Deus está te levando agora, vai ser preciso você se aprontar. Se apronte. Essa nova estação que está a caminho vai requerer que você seja pontual e certeira. Você não vai ser mais como uma metralhadora apontando para todo lado. Você vai ser uma mulher certeira, como um sniper, um tiro certo. Falou Deus comigo, então eu vou, Senhor. Falou, então eu estou pronta. Se apronte, seja certeira. Nessa nova estação que Deus está te mandando, vai ser necessário que você desenvolva novas habilidades. Novas habilidades. Quando você decidir viver o novo de Deus, o céu é ativado com a reação, liberando novas habilidades. Se você entende que você precisa viver esse novo de Deus e você diz: eu quero sim me posicionar, levante sua mão, que o céu vai liberar novas habilidades sobre a sua vida. Novas habilidades para acessar o novo de Deus. Novas habilidades para desenvolver aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Novas habilidades em nome do Senhor Jesus. Para algumas de vocês, o Senhor vai renovar as habilitações passadas. Tem algumas habilitações que estão vencidas. Meu Deus. Estão enterradas as habilitações que o Senhor já te entregou, porque você se frustrou, porque você se decepcionou e você disse: eu nunca mais vou servir, eu nunca mais vou ministrar, eu nunca mais vou pregar, eu nunca mais vou falar de o Senhor para ninguém, eu nunca mais vou sonhar com isso, eu nunca mais. E você enterrou. O céu sopra agora o sopro do Espírito. Tira as cinzas que você enterrou, das habilitações antigas que o céu te entregou. Ele renova agora essas habilitações antigas. Em nome do Senhor Jesus, seja renovada com as habilitações antigas que o céu já te entregou. Já está tudo aí dentro. Seja renovada em nome do Senhor Jesus. Você que ministrava e cantava e enterrou o seu dom, em nome do Senhor Jesus, seja destravada agora para um novo tempo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Você que ministrava a palavra do Senhor e enterrou o talento que Deus te deu, desenterra agora. Desenterra, desenterra, desenterra. Em nome do Senhor Jesus. Você que tinha um coração empático, mas se feriu com as pessoas e trancou o coração, libera mais uma vez. Deixa Deus te curar através dos relacionamentos. Deixa Deus te curar em nome do Senhor Jesus. Eu vejo no meu espírito alguém que enterrou sapatinhos de bebê. Você não quer mais sonhar com gestação porque você se frustrou. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Isso. O Senhor te diz: volta a sonhar. A glória da segunda casa será maior, será melhor, vai muito além. Nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus Ele preparou para você. Volta a sonhar, porque Deus Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Deus destrava agora o teu ventre espiritual e físico, em nome do Senhor Jesus. Volte a gerar, volte a gerar, volte a gerar nesse novo tempo, volte a gerar em nome do Senhor Jesus. Se apronte, mulher, se apronte. Deus quer trocar as vestes aqui essa noite. O Senhor quer te dar novas vestes.
Algumas de vocês o Senhor vai dar vestes que você disse que jamais vestiria. São vestes espirituais, sabe? Ambientes que você dizia, eu não vou entrar nesse ambiente jamais. O Senhor te dá uma roupa nova, de autoridade, para acessar novos ambientes. E o Senhor também troca aqui essa noite. Eu vejo alguém vestido de vestes de cinzas, vestes de luto, vestes de lágrimas. Levante sua mão, quero orar por você. Isso, o Senhor muda as suas vestes agora. Com vestes de alegria, vestes de louvor. O teu pranto é trocado agora pela alegria do Senhor. Ei, o Senhor te diz, cessa o teu lamento, cessa o luto, cessa, 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 cessa. Receba novas vestes, vestes de alegria, vestes de louvor, vestes de alegria, vestes de louvor. Seja trocado o lamento, cessa o teu lamento, cessa o teu lamento, cessa, cessa, em nome de Jesus. O Senhor te enche agora com alegria, com renovo do céu. Alegria, renovo do céu. Alegria e renovo do céu, em nome do Senhor Jesus. A última coisa que o Senhor me mostra, esse lugar está cheio de Jonas. Um monte de gente fugindo do chamado de Deus. Sabe o que o Senhor me diz? Filha, se você se posicionar hoje, a tempestade vai cessar. Volta para o teu chamado, porque o chamado é uma obra incrível, dada a alguém improvável, que não tem habilidade nenhuma. Então, minha irmã, o Senhor que te chamou, volta para o chamado de Deus. Para de ir em outra direção. Por isso que nada está dando certo. É porque tu está fugindo do chamado de Deus. Deus te chamou para uma grande obra. E Ele agora, em nome do Senhor Jesus, faz arder no teu coração de novo o chamado dEle. Faz arder de novo, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão se você entende que você é essa pessoa. Isso, o Senhor faz arder de novo o chamado dEle na sua vida. Volta para as madrugadas de intercessão. Volta a cantar, a fluir novos cânticos de louvor. Volta, a ter revelação da palavra de novo. Volta a amar as crianças de novo, se gastar pelas crianças. Volta para as missões. Volta para o que o Senhor te chamou. Ei, intercessora, cadê você? O Senhor te chama de volta. Se apronte, que o céu está te comissionando para viver o novo de Deus, em nome do Senhor Jesus.